Salve pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai realizar a questão de número 7 do LeetCode. Ela é a respeito de reverter números inteiros, ou seja, se você passa 125, o retorno esperado é 521. Só que tem algumas limitações e algumas questões que são importantes observar para a gente conseguir realizar a questão com total êxito. Então, primeiro de tudo, a gente precisa que esse número, esse retorno, o número calculado, ele não ultrapasse o limite de 32 bits, ou seja, se ele for menor do que menos 2 elevado a 31, ou for maior do que 2 elevado a 31 menos 1, então a gente retorna zero, tá? E outro detalhe também muito importante, se a gente tem um número negativo, a gente precisa manter e preservar o sinal. Outro também, um detalhe aqui no exemplo 3, é caso o número tenha zero no final, no começo esse zero apareceria aqui. Só que isso não faz diferença, né, pessoal? Porque 0, 1 é igual a 1. Então, primeiro de tudo, eu vou criar algumas coisas aqui, algumas variáveis que vai nos ajudar a realizar o exercício. Primeiro de tudo, eu vou criar uma variável do tipo boolean, né? Já vou chamar ela de false. Eu poderia também declarar o tipo dela, que seria um pouco mais formal, vamos dizer, né? Mas a gente quer só mais agora estar se atentando à lógica do exercício do que à formalidade da linguagem em si. Mas numa linguagem, por exemplo, em C, você teria que realizar isso, claro, de outra maneira, mas teria que realizar isso. Então fique ciente que isso existe. Eu também vou criar uma variável chamada result, que para guardar, né, o resultado, como ela própria diz, e vou criar também uma, uma variável para iterações, né? Mais para frente a gente vai iterar ela, vai colocar mais um, menos um, vai mexer com essa variável. Agora a gente vai fazer a primeira comparação se esse número ele for negativo. A gente poderia realizar algumas formas, talvez até na própria linguagem, no próprio inteiro, ele teria um isNegative, algum método do tipo, mas a gente vai realizar dessa maneira, né? Fazer uma comparação se o número é menor do que zero. Se ele for menor do que zero, eu vou reatribuir o valor dele ao valor absoluto. Esse abs, ele simplesmente tira o sinal e coloca o valor positivo. E eu vou chamar, eu vou assinalar também outro valor a essa variável negative. Vou dar o valor 1, né? True. Vou colocar ela como true, ou seja, a gente tem um número negativo. E aí lá no final eu vou usar mais um if para colocar o número resultante da inversão como negativo. Beleza. Agora qual que é a ideia? A gente vai fazer x iterações. A gente vai fazer x iterações, que ela vai ser o tamanho do número. Ou seja, se o número tiver 2 dígitos, a gente vai fazer duas iterações. Pegar o último número, pegar o penúltimo número. E vai fazer isso n vezes. E essas n vezes, ela vai ser o tamanho desse número. Só que se a gente fizer dessa forma, se você mandar rodar esse código, ele vai reclamar e vai falar que x, que é o nosso número inteiro original, ele não tem tamanho. Então, eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui, que a gente também poderia fazer de outras maneiras. Mas eu vou transformar esse x temporariamente em string. Ou seja, ela vai ser uma cadeia de caracteres. Essa cadeia de caracteres, por sua vez, essa sim tem, em relação, ela tem a propriedade len, e a gente vai conseguir descobrir a quantidade de números que tem nesse inteiro. Agora, a gente vai fazer um while, enquanto o número de interações, vou copiar aqui que vai ficar melhor. Enquanto o número de iterações for maior do que zero, a gente vai pegar esse número e vai colocar, e vai pegar o último dígito e colocar no primeiro dígito do resultado, né? Então, o result, ele vai ser o valor dele mais o x, o x, resto de divisão por 10, multiplicado por 10 na potência de número de interações menos 1.
o x vai ser igual à parte inteira de x dividido por 10 e o número de interações vai se reduzir por 1. Agora deixa eu explicar por que a gente fez tudo isso. Vamos tentar imaginar essa parte aqui. Eu vou realizar um comentário e tentar explicar um pouco melhor o que foi realizado aqui. Nós temos, por exemplo, o número 125, ok? O 125, o número de interações dele vai ser 3, porque ele tem 3 números, certo? Então, o que na primeira linha desse for vai acontecer? O result ele vai ser igual a 0. Então, vai ser 0 é igual a 0 mais alguma coisa. Então, esse result ele vai ser igual ao x, que é o nosso 125, resto de divisão por 10. Esse x resto de divisão por 10, ele é o quê? É tu pegar o 125, dividir por 10 e ver quanto que sobra. Você vai dividindo por 10 e quanto que sobra. Você não vai resultar... você não pode, por exemplo, 125 dividido por 10 dá 12,5, mas você não quer essa parte fracionária. Você quer a parte inteira. Então, 125 dividido por 12 é igual a 120 mais 5, né? 120 mais 5. E é essa parte aqui que essa operação está interessada. Então, nós vamos ter 5 vezes 10 elevados, né? Que no Python é dois asteriscos. O número de interações que é 3 menos 1. Então, 3 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10 elevado na segunda potência, que é igual a 5 vezes 100, que é igual a 500. Então, você percebe que eu consegui tirar esse 5 aqui do número mais à direita e consegui colocar ele mais à esquerda. Na próxima linha, o que vai ser realizado vai ser o seguinte. A gente vai ter o 25. Por que a gente vai ter o 25? Porque x dividido por 10 é 12,5. Só que quando a gente coloca esse int, a gente só está preocupado com a parte inteira. Então vai ficar 12. E com esse 12 aqui, a gente vai ter também o número de interações. O número de interações vai ser o número de interações anterior menos 1. Então, a gente tem que o resultado vai ser igual a 12, resto de 10 vai ser 2 vezes 10 elevado a 2 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 20. Então, a gente vai pegar o resultado, e esse result, na verdade, ele é um acréscimo, né? A gente tinha falado que ele era result mais alguma coisa. Então, isso aqui é result mais isso aqui. E qual que era o result anterior? 500. Então, nós temos que... Deixa eu tentar colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Nós temos que o result vai ser 500 mais 20, que é 520. E o número que sobrou, que vai ser 12 dividido por 10, só que a parte inteira, qual que é a parte inteira? Vai resultar em 1. Então, pessoal, nós temos essas iterações. Com isso aqui a gente consegue já reverter. Só que, como eu acabei de mencionar, nós temos essa condição, onde o resultado ele não pode extrapolar os valores de 32 bits. Então a gente vai ter que fazer uma outra comparação. Se o resultado for menor que menos 2 elevado a 31, ou o resultado for maior do que 2 elevado a 31 menos 1, a gente vai retornar, na verdade, 0. A gente poderia dar um result igual a 0 e retornar result, mas a gente vai fazer de forma negativa, de forma direta. E agora, se esse valor negativo for true, né, if alguma coisa, né, então, se esse valor for true, a gente vai transformar o result em menos result. E no final, a gente vai retornar o result. Vamos tentar submeter e ver os nossos resultados em relação à performance. Foi aceito, só que você pode perceber que essa foi uma solução
extremamente ineficiente em relação aos outros usuários, né? A gente só derrotou 5% em runtime e usou bastante memória também. Então fica como desafio, e eu também aconselho vocês a colocarem nos comentários qual que seria uma proposta melhor do que essa, ok? Fico no aguardo, eu tenho alguns testes que eu realizei, dei uma melhorada no código, mas o importante aqui era sacar a lógica por trás do raciocínio. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.